Olá pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Através dessa forma, enquanto estamos com as aulas suspensas. Então, vamos tentar, né, tornar isso possível, isso viável, para que vocês consigam manter o aprendizado aí. E sei que essa nossa disciplina apresenta algumas dificuldades com essa modalidade, porque é muito mais fácil desenhar e explicar circuitos nos quadros e tal. Mas vamos tentando aí ver o passo a passo das coisas de maneira bem explicada. E qualquer dúvida, vocês anotem aí. Vocês vão ter também essa facilidade de pausar, repetir. E aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo aí, está disponível. Dando andamento no nosso conteúdo, na aula passada nós fizemos o exercício lá, né, colocando em prática o método fasorial propriamente dito, que consistia em transformar os elementos passivos que estavam no domínio do tempo, né, com suas resistências, indutâncias e capacitâncias, transformamos isso tudo para o domínio fasorial, através da frequência lá, de frequência do circuito em questão, da fonte de tensão lá, e conseguimos transformar os elementos passivos todos em impedâncias, e aí conseguimos colocar os elementos em paralelo, fazer suas associações e encontrar a impedância equivalente, deixando um circuito simples, apenas com a fonte e essa impedância, né? Sendo que isso é apenas o início da análise dos circuitos. Tudo que nós vimos até agora aqui no nosso curso, o método fasorial, as excitação senoidais, onde a gente viu aquelas curvas, a frequência de uma senoide, amplitude, valor eficaz, tudo isso que nós vimos foi principalmente para chegarmos até aqui, até essa aula, que é o conteúdo principal da nossa disciplina, a análise propriamente dita de circuitos. A diferença desses circuitos que nós vamos ver hoje para aquele que demos a introdução na última aula é que aqui a gente não consegue fazer associações das impedâncias porque temos mais de uma fonte. Então, com mais fontes, as impedâncias, etc., não estão simplesmente em paralelo, em série. Elas estão lá no meio do circuito, representando melhor um modelo real. Não é uma representação completa ainda, mas representa melhor. E aí não estão em paralelo, em série, não dá para fazer nenhuma associação. E para isso nós precisamos lançar mão de algumas técnicas para calcularmos as grandezas que um determinado circuito vai pedir lá, vamos querer saber, né? Então, dando essa introdução aí, nessas análises dos circuitos, nessas técnicas, nós temos basicamente quatro técnicas principais. Dois são métodos que a gente segue os passos e conseguimos chegar na resposta. E dois são teoremas. Um é o teorema da superposição e outro é o teorema de Thevenin e Norton. E o método são os métodos das tensões dos nós e análise de malhas. Então, esses quatro métodos, um por vez, a gente pode usar e encontrar as grandezas que um determinado circuito lá pedir. Tem alguns que são mais fáceis de ser utilizados para determinados casos, outros, para uma configuração de um circuito que esteja lá, né? E para a gente saber utilizar é exercitando, né? Sabe, enxergar um circuito e pensar qual vai ser o melhor para utilizar. Eu particularmente tenho um preferido, que eu prefiro utilizar o método da análise de malhas, que a gente vai ver nessa aula ainda. Mas isso vai de cada um, né? Você vai se familiarizar com um aí, vai aprender mais um. O interessante é exercitar e praticar todos eles. Para isso eu vou em breve estar
adicionando uma lista de exercícios com vários circuitos para a gente estar aí praticando, né? Então, na aula de hoje, nós vamos ver os dois primeiros, as duas primeiras técnicas, que são os métodos das tensões dos nós e método da análise de malhas. Isso aí, cada um deles vai tomar um tempo razoavelmente grande, a gente vai exercitar, explicar passo a passo e, portanto, vamos subdividir aí, né? E na aula seguinte veremos os outros dois, o teorema da superposição e o teorema de Thevenin e Norton. Então, feita essa introdução aí, vamos apresentar esses dois e depois tentar resolver uns circuitos aqui. Eu vou, da forma que conseguir, através dessa modalidade, eu vou tentar passar aí para vocês. Bom, então, mostrando aqui o primeiro método das tensões dos nós. Eu acho que a gente tem falado um pouco desse método meio que indiretamente ao longo da resolução de alguns circuitos simples durante a disciplina até agora. Mas a gente vai apresentar um método completo e é, é fácil de ser utilizado. Acho que alguns de vocês vão preferir esse. E vamos ver como é que eles resolvem, né? Como é que a gente consegue resolver um circuito com várias fontes através desse método aqui, né? Então, esse método, primeiro, as variáveis desse método aqui são as tensões dos nós. Então, a gente vai definir as tensões dos nós. O que a gente tem visto na aula é chamado de potencial, né? E a tensão sobre um elemento, sobre um resistor, está na diferença de potencial nele, que é justamente a tensão de um nó menos a tensão do outro nó. E isso aí me dá diferença de potencial. Então, esse potencial que a gente chama, então agora a gente vai estar chamando ele de tensões dos nós. Então, cada nó a gente vai identificar e vai apresentar, conseguir definir, né, a tensão nesse nó. Definindo o que é um nó, né, a gente sabe que é onde ocorre uma divisão de corrente. Então, um nó é um ponto onde temos mais de dois elementos ligados a ele. Então, pode ser, eu tenho um resistor aqui, nesse sentido ligado aqui ao nó, e aqui se divide em um resistor para cá, em um capacitor para cá. Então, eu tenho mais de dois elementos ligados a ele, por isso a corrente subdivide, né? Vai um para lá, outro para cá, e aí eu chamo isso de nó, né? Então, vamos ver aqui os passos. Eu vou ler aqui pausadamente cada um e depois vou apresentar um circuito e resolvê-lo de acordo com esse espaço e mostrando para vocês aqui, né? O primeiro passo é a gente vai pegar um circuito lá com suas indutâncias, capacitâncias no domínio do tempo e escrevê-lo como um circuito fasorial. Isso aqui a gente já aprendeu e vimos que é bem simples, né? O segundo passo é identificar e numerar todos os nós dos circuitos. Então a gente vai ter um circuito lá razoavelmente grande, com alguns 2, 3, 4 nós. E a gente vai identificar esses nós e numerar para facilitar, né? Para facilitar, para não se confundir com qual nó estamos fazendo a análise. O terceiro passo é associar a cada nó uma variável tensão do nó. Então, se a gente chega aqui no nó e chama esse nó de nó A, então a tensão desse nó vai ser VA. É basicamente isso aí que está dizendo esse passo. O passo 4 é escolher um nó de referência e atribuir valor zero. Isso aqui, uma dica, a gente vai ver melhor no circuito, mas falando assim antes de mostrar no circuito, uma dica é escolher o nó de referência como aquele nó que é o negativo da fonte. Então é justo aquele onde a gente fica com a linha embaixo.
A dica é essa e vocês vão ver por quê. Escrever uma equação da LKC para cada nó, exceto o nó de referência. LKC é a lei de Kirchhoff das correntes, que é a soma das correntes que entram no nó vai ser igual à soma das correntes que saem. Aquele famoso I1 é igual a I2 mais I3. Então, para cada nó, a gente vai determinar uma corrente que chega e uma que sai. Resolver o sistema de equações para encontrar as variáveis a partir dessas equações que vamos montar. A gente resolve o sistema para encontrarmos as variáveis e quando a gente encontra o resultado dessas variáveis, que são as tensões dos nós, a gente consegue determinar as variáveis desejadas e, por fim, escrevemos as variáveis no domínio do tempo. A gente vai conseguir visualizar isso aqui melhor. Isso aqui vai estar disponível para vocês. E aí vocês vão vendo a cada passo que eu for resolvendo aqui o circuito, vocês vão tentando assimilar esses passos aqui. Então, vamos lá, vou desenhar um circuito aqui. Essa frequência aqui, né, em Hertz, vou colocar 1 sobre π, que esse 1 sobre π, sendo a frequência sobre 1 sobre π, a nossa frequência angular, que é o W, né, é igual a 2πf, e fazendo 2π vezes o f, que é 1 sobre π, isso aí me dá um resultado de 2. Então, nosso W, né, nossa frequência angular, vai ser um 2, aquele ômegazinho, aquela letra, a gente representa com W. Né? Então, por isso que eu coloquei esse 1 sobre π aqui, e o zero aqui, que é a nossa referência da tensão. Aqui eu estou desenhando um circuito para a gente tentar resolver.
Então temos aqui até agora alguns capacitores, indutores e uma fonte de tensão. Basicamente como a gente tinha visto até agora, né? Um circuito dessa forma, que se fosse só isso, a gente ia resolver daquela forma, transformando para impedâncias, colocando isso aqui em paralelo, esses dois em paralelo, depois insere com esse, no final em paralelo com esse, depois insere com esse, e ficava com uma impedância só. Entretanto, para a diferença é que nesse aqui a gente tem um acréscimo, uma outra fonte, nesse caso, colocar uma fonte de corrente, colocar da mesma frequência. Esse método aqui a gente só consegue resolver com fontes da mesma frequência no circuito. Esses dois que vamos ver hoje, então tem que ser, essas fontes aqui tem que ser da mesma frequência. Então tá aí nosso circuito. Vou colocar isso aqui. Pronto. Então tá aí. E aí a gente não consegue dizer que os elementos estão em tudo em paralelo, tudo em série. Dessa forma que a gente não consegue transformar para aquela forma lá, né, que nós tínhamos feito. Por quê? Porque eu até posso dizer que esses dois estão em paralelo e esses dois em paralelo. Só que no final, o equivalente daqui não estaria em paralelo nem em série com esse, por causa dessa fonte de corrente aqui. Então, eu tenho que trabalhar com o método, né? Com o método que no caso aqui vai ser das tensões dos nós. Então eu vou tentar dar um pause aqui e tentar desenhar esse circuito de outra forma, da maneira fasorial, para a gente continuar lá no passo a passo. Então, pessoal, nós estamos com esse circuito aqui, desenhado aqui, né, com duas resistências, dois indutores, dois capacitores, cada um com seus respectivos valores, né? E aí, nosso primeiro passo é escrever o circuito fasorial. E aqui eu utilizei aqui uma ferramenta para colocar aqui os valores fasoriais, né? Não vou conseguir mudar aqui os símbolos de resistência para impedância, mas vocês entendem aí. Isso aqui são os valores que nós temos, né? Ficamos transformando para o circuito fasorial. A fonte vai ser 5 com fase 0. O meu W, que é a minha frequência angular, vai ser 2, como eu tinha falado, né? Então essa fonte de corrente vai ser 5 sobre 0 ampere, e aqui vai ser 5 sobre 0 volts. O resistor permanece 0,5, porque a impedância do resistor é o próprio resistor. 0,5 aqui e aqui também 1. No caso do indutor, a impedância vira J ômega L. Então, nesse caso aqui vai ser J vezes ômega, que é 2, vezes L, que é 0,5, que me dá 1. Então, a impedância desse indutor vai ser o próprio J. E aqui, J ômega L vai ser J vezes 2, vezes 0,25, que me dá 0,5J. No capacitor, é menos J sobre ômega C. Então, menos J sobre 2 vezes 0,5 me dá menos J sobre 1, que é o próprio menos J. E aqui, menos J sobre 2 vezes 1 fica menos J sobre 2, que é o mesmo que menos 0,5J. Então, esse foi o primeiro passo, escrever o circuito fasorial.
O próximo é identificar e numerar todos os nós dos circuitos. Eu vou fazer isso agora. Olhando aqui para o circuito, nós temos quantos nós? Temos esse ponto aqui, que é a corrente chega aqui e se divide. Então aqui temos um nó. Aqui é outro nó, que é o mesmo desse aqui, né? Esses pontos aqui estão com a mesma tensão, então é outro nó. Então temos um nó, dois nós, e o outro é esse terceiro aqui, né? E como eu falei, já adiantando o próximo passo, escolher o nó de referência é escolher o nó que está ligado ao negativo da fonte. Por quê? Porque eu com esse nó, escolhendo esse nó aqui como de referência e atribuindo o valor zero para ele, dizendo que aqui tem 0 volts, aqui automaticamente vai ter 5 volts por causa da fonte. Então é bem conveniente escolher o nó de referência como sendo o do negativo da fonte. Então eu vou tentar nomear aqui esses nós. Onde encaixa aqui. Fica um pouco carregado o desenho, mas vocês vão entender aí. No A, eu vou nomear esse ponto aí como no A. O nó B vai ser aqui. Todo esse ponto aqui, isso aqui é tudo um nó só. E o nó C, que no meu caso aqui vai ser o de referência. Nó C. Certinho. Então vamos olhar lá o passo a passo. Identificar e numerar todos os nós do circuito. Então nós identificamos, nomeamos aí, ao invés de numerar, e associar, escolher o nó de referência e atribuir valor zero, então já explicamos isso aí, e associar a cada nó uma variável de tensão de nó. Ou seja, a tensão que eu vou ter aqui eu vou chamar de VA, e essa tensão aqui nesse nó vai ser o meu VB. Essa tensão aqui vai ser VC, que é igual a zero. Portanto, então a gente vai estar preocupado com essa tensão A e a tensão VB, são as tensões de nó. Isso aqui não é a tensão que a gente está acostumado, tipo a diferença de potencial em um elemento. Por exemplo, esse nó A aqui não é a tensão sobre esse resistor. A tensão sobre esse resistor vai ser o 5 menos o VA. Então, quando eu estou chamando de tensão de nó, estou dizendo que é apenas a tensão em um ponto, não é a tensão sobre um elemento. Então, perceba essa diferença. A tensão em um ponto não é a tensão sobre um elemento. Aqui, a tensão sobre esse capacitor vai ser a tensão do nó A menos a tensão do nó C. Então, como o nó C é zero, nesse caso, a minha tensão do capacitor vai ser igual a essa tensão do nó A. Isso é importante porque, dizendo aqui o que eu estou querendo na questão, eu quero atenção sobre esse capacitor, sobre esse resistor e a corrente nesse indutor. Então, anotem aí como se fosse letra A, letra B e letra C. A letra A é a tensão nesse capacitor, posso chamar de VC1. A letra B é a tensão sobre esse resistor, que posso chamar de VR2. E a letra B, a letra C no caso, seria a corrente nesse indutor, que eu posso chamar de I2. Pegando aqui para pronto. Com isso nós definimos o que queremos na questão. Então, por que é importante a gente
definir essas variáveis de nó, essas tensões de nó, porque a gente consegue descobrir elas através das equações e com esses resultados a gente consegue definir as variáveis que queremos na questão, né? Então a gente vai trabalhar isso aí direitinho e ver como é que isso é feito. Temos então, olhando aqui o passo a passo, 1 está feito, o 2 está feito, 3 também, 4 também, e aí a 5 é escrever uma equação da LKC para cada nó, exceto de referência. Então vou chegar aqui, resolvendo a questão. Para o nó A, eu vou nomear aqui algumas correntes. Mas antes de nomear as correntes, eu posso modificar esse circuito aqui, né? Resolvendo esses paralelos, esses dois e esses dois. Então eu vou redesenhar esse circuito e trazer aqui o novo desenho. Calculando antes, eu vou calcular primeiro o paralelo desse capacitor e do indutor. Isso aqui eu vou dizer que é o meu, eu vou chamar de Z paralelo 1. Chame como quiser aí, é só para a gente identificar aqui que é o paralelo do capacitor 2 em paralelo com o indutor 1. Isso aqui é o que? É menos 0,5J em paralelo com J. Certo. E aí, fazendo essas contas aí, se você fizer aí, tanto na calculadora quanto na mão, esse vezes esse sobre a soma dos dois, vai dar aí menos J. E o Z paralelo 2, que eu vou dizer que é o meu indutor, ZL2, em paralelo com o meu ZR2, que é o resistor. Isso aí me dá 0,5J em paralelo com 1. E isso aí vai me dar 0,2 mais 0,4J. Essa conta aí é o produto entre 1 e 0,5J sobre 1 mais 0,5J. Qualquer dúvida quanto a isso aí, vocês me falem mais. Tentem entender aí, né? Como é que chega nesse resultado. É 0,2 mais 0,4J. Então, com isso, eu consigo substituir esses dois aqui por uma impedância só de menos J e esses dois por uma impedância só de 0,2 mais 0,4J. Eu vou redesenhar aqui. Então, redesenhando esse circuito, eu fiquei com esse circuito aqui, né? Os dois em paralelo aqui virou isso aqui. Os meus paralelos capacitores indutores que estavam viraram esse ZP1 menos J e o ZP2 0,2 mais 0,4J. O capacitor e o resistor continuaram. Então é bom vocês, no seus passo a passo aí, resolvendo o exercício, passar de um circuito para o outro, né? Redesenhar um circuito aí e deixar dessa forma. E aí, com isso, nós ficamos com o nosso C aqui embaixo. Vou colocar aqui já o VA, minha tensão de nó, chamar isso aqui de VA, minha tensão desse nó, e VB, tensão nesse nó, certo? Então, vamos definir aqui algumas correntes. Então,
desenho aqui algumas correntes. Eu chego aqui com a minha corrente I1, que sai aqui da fonte, né? Ela chega aqui nesse nó A, se divide para I2 e I3. Esse 3 chega aqui junto com essa corrente de 5. E aqui eles se dividem para esse meu I4, que aqui ele volta, se junta com o meu I2 e I4 e volta para esse I1 aqui. Então, estamos aqui, já escolhemos um nó de referência e vamos escolher uma equação da LKC para cada nó, exceto o nó de referência. Então, vamos pegar aqui meu LKC para o nó A. Isso aqui vai me dar, o nó A eu tenho que o quê? I1 é igual a I2 mais I3. Então, essa é a minha LKC no A. Muito simples. O nó B, eu vou ter o quê? Olhando aqui, observando o nó B, eu vou ter I3 mais 5 é igual a I4. Então, I3 mais 5 é igual a I4. Com isso, conseguimos fazer esse passo 5 aí. E agora resolver o sistema de equações para encontrar as variáveis. Vamos lá ver o que significa isso. Para eu definir esse sistema de equações, eu preciso definir o valor de cada uma dessas correntes em função dessas tensões de nós. Então, vê como vai ser feito. Eu disse que minha tensão de nó C era igual a 0. Se aqui é 0, passou pela fonte de 5, aqui eu tenho 5 volts, né, nesse nó. Meu I1, então, vai ser a diferença de potencial nesse resistor, nessa impedância, no caso, sobre a impedância. Então, meu I1, vamos lá, correntes. Meu I1 é igual a 5 menos VA sobre a minha impedância, que é 0,5. Olha aqui, ó. Esse 1 vai ser essa tensão de nó menos essa, a corrente está nesse sentido, então é desse menos esse, sobre a impedância. Olhando lá, vai ficar 5 menos VA sobre 0,5. Para o I2 aqui vai ser quanto? I2 vai ser VA menos o VC, que no caso é 0, então vai ser VA, sobre a impedância aqui, que no caso é menos J. Então, I2 vai ser igual a VA sobre menos J. O meu I3 vai ser VA menos VB sobre menos J. Então, a questão é muito simples, esse método é bem simples, a gente trabalha dessa forma aí, encontrando as correntes em função das tensões de nós, apenas observando a impedância que elas estão passando, né? E o meu I4 vai ser VB menos 0 sobre 0,2 mais 0,4J. Vai ser VB sobre 0,2 mais 0,4J. Então, com isso, eu defini minhas 4 correntes e agora eu vou aplicá-las aqui, nessas equações aí, e com isso eu vou resolver esse sistema de equações. Eu vou escrever aqui como essas equações vão ficar. Eu montei essas equações aqui no PowerPoint, ficou mais fácil de colocar essas frações. Então, para o nó A, eu tenho I1 é igual a I2 mais I3. I1 é 5 menos VA sobre 0,5. 5 menos VA sobre 0,5 é igual a I2, que é VA sobre menos J,
mais I3, que é VA menos VB sobre menos J. Então, minha equação 1, a equação para o nó A, foi dado isso aqui. E a outra equação para o nó B, I3 mais 5 é igual a I4. I3 é VA menos VB sobre menos J, mais 5 é igual a I4, que é VB sobre 0,2 mais 0,4J. Então, está montado aqui minhas duas equações e trabalhando com elas aqui, eu consigo encontrar meu VA e VB. Eu vou montar para vocês aqui como é que fica. Então, vai ser um pouco mais complicado de explicar essa resolução das equações por aqui, mas vamos tentando, né? Começando por essa aqui. Isso aqui eu posso dividir tudo isso aqui pelo 0,5, né? Então 5 sobre 0,5 me dá 10 e menos VA sobre 0,5 me dá menos 2VA, né? VA sobre 0,5 vai dar 2. Então eu vou escrever aqui. Ficou 10 menos 2VA. Isso aqui vai ser igual a VA sobre menos J. Você coloca na sua calculadora e tal. 1 sobre menos J dá igual a J. Então, se quiserem testar, ou confiem em mim que 1 sobre menos J é igual a J. Esse J sobe com sinal trocado. Então, VA sobre menos J dá igual a JVA. Esse J sobe, então fica igual a JVA. E aqui da mesma forma, esse J sobe vai ficar JVA menos JVB. Então vai ficar aqui mais JVA menos JVB. Vou tirar um pouquinho aqui. Certo. Continuando aqui, eu vou ficar passando esse 2VA para o lado de cá, né? Vou ficar com ele positivo, então vai ficar 2VA mais 2JVA menos JVB. Isso aqui dá igual a 10. O motivo é 10, passei o 2VA para o outro lado e somei esse JVA aqui, né? Então, no fim das contas, colocando esse VA em evidência aqui, eu fico com VA que multiplica 2 mais 2J menos JVB igual a 10. Eu fiquei com esse valor aí. Nessa primeira equação me deu esse resultado aqui. Vamos olhar lá como vai ficar a segunda equação. Aqui eu vou ficar com JVA menos JVB. Então eu vou ficar com VA. Vou colocar assim para vocês entenderem. Vezes J, né? Eu subi com esse J para cá. Mais 5 vai me dar igual a VB sobre 0,2 mais 0,4J. Eu já falei para vocês que para tirar o J daqui de baixo, eu multiplico e divido pelo conjugado. Então isso aqui ó, é o mesmo de eu fazer essa multiplicação aqui. Isso aqui, eu fazendo essa multiplicação, multiplicando e dividindo pela mesma coisa, não estou alterando em nada. Multipliquei e dividi pelo conjugado. Eu fazendo isso, eu consigo tirar esse J daqui de baixo.
Em cima eu vou ficar com 0,2 VB menos 0,4 JVB, certo? E embaixo, se eu fizer essa distributiva aqui, vocês vão ver que dá 0,2 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado, apenas isso. Eu fazendo essa conta, vocês podem testar aí, eu já fiz aqui e vi que embaixo vou ficar com 0,2. Então, isso aqui, esse produto aqui, vai ser igual a... Deixa eu abrir outra equação aqui. Isso aqui vai me dar um... Certo? Eu vou multiplicar isso aí de cima, vou continuar com VB vezes 0,2 menos 0,4J, e essa multiplicação aqui de baixo me resulta em um 0,2. Com isso, eu posso dividir esse 0,2 por esse 0,2, que me dá 1, e esse menos 0,4J sobre 0,2, que me dá 2J. Então, continuando aqui, vou ficar com VB, que multiplica 1 menos 2J. Pronto. O resultado de estudo aqui me deu VB sobre 1 menos VB vezes 1 menos 2J. Então é isso que eu estou querendo aqui. Portanto, continuando aqui, vou ficar com JVA menos JVB mais 5 igual a VB menos 2JVB. E aqui eu vou tentar isolar esse VB aqui, VB e VA. Esse menos JVB eu vou passar para o lado de cá, então vai vir mais JVB. Eu vou reescrever aqui, vai ficar VB menos 2JVB. Passei o outro JVB, vai ficar mais JVB. E passei o JVA, que era positivo, vai passar negativo. Vai ficar menos JVA igual ao 5. Menos JVB mais JVB dá menos JVB. Menos 1 JVB, né? Esse JVB vai subtrair isso aqui, eu vou ficar com menos 1 JVB. Então, menos JVB menos JVA igual a 5. O VB vai ser, então, colocar ele em evidência aqui, vai ficar 1 menos J, VB 1 menos J, menos JVA igual a 5. Aí eu estou com essas duas equações, então. Essa aqui finalizada e essa aqui. E aí eu vou
escolher um aqui, isolar o VB, para substituir nesse VB aqui. Que aí eu fico com a equação toda em função de VA, descubro VA e depois descubro VB. Então, VB aqui vai ser igual a 5 mais JVA sobre 1 menos J. Isso aqui me deu o VB, né? E aí, eu trazendo esse VB, substituindo aqui, eu fico com essa equação aqui, ó. Eu vou tentar colocar aqui. Vai ficar VA, que multiplica 2 mais 2J, menos J, que multiplica esse VB aqui. Isso aqui igual a 10. Certo? Então eu vim para essa equação aqui agora, toda em função do meu VA. Eu vou trabalhar nesse VA aqui para eu conseguir resolver, né? Então vamos trazer para cá. Eu preciso primeiro resolver esse cara daqui, né? Então eu vou multiplicar e dividir por 1 mais j, que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Multipliquei pelo conjugado desse aqui, sobre por 1 mais j e 1 mais j. Eu vou apagar isso tudo aqui para ficar mais fácil de a gente entender. Vai ficar então, eu estou fazendo então 5j e 5j, então 5 vezes j, e jva vezes j me dá menos VA, que vai ficar j ao quadrado, fica menos 1. Então eu vou trazer isso para cá, substituindo isso aqui. Vou ficar aqui com 5 menos VA, 5j menos VA, 5j menos VA sobre 1 menos j. 1 menos j, certo? E quero multiplicar isso e dividir por 1 mais j. Apagar isso aqui. Certo? Então, isso aqui vai me dar, aqui em cima, 5j vezes 1, permaneço com 5j, menos VA vezes 1, permaneço, menos VA, 5j vezes j, isso vai dar 5j ao quadrado, que é menos 5, e menos VAJ, está aqui menos JVA. E trazer para cá. E aqui embaixo vai ficar 1 menos j vezes 1 mais j, que me dá 1 ao quadrado, mais o número que está multiplicando o j aqui também é 1, vai me dar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 2. Se eu fizer essa mesma distributiva que eu fiz aqui em cima, aqui embaixo, eu vou ter 2. Então, vou ficar com isso aqui. Então, esse cara aqui em cima vai me dar o quê? 5j menos VA. Eu vou colocar aqui o VA, né, em evidência, que é
Na verdade, eu vou ficar com isso aqui, ó. Eu posso fazer essa divisão todinha aqui. Olha só. Esse termo aqui de cima. Isso aqui eu fico com 5j sobre 2, me dá 2,5j. Eu estou fazendo essa divisão aqui já. 2,5j. Menos VA sobre 2 me dá menos 0,5VA. Menos 5 sobre 2 me dá menos 2,5. E menos JVA sobre 2 me dá menos 0,5VA. Analise isso aí com calma, direitinho, né? Vocês vão ver que vai dar exatamente isso aí. Aí aqui eu vou tentar trazer isso para cá. Então eu estou aqui com VA vezes 2 mais 2J menos esse pessoal todinho ali, que foi essa conta todinha ali, eu fiz ali no PowerPoint, né? Então isso aqui me deu isso. Aqui foi menos 0,5, aqui é um J. Menos JVA sobre 2 me dá menos 0,5 JVA. Menos 0,5 JVA. Igual a 10. Então eu fico com essa conta aqui. Então vamos tentar facilitar aí. 2VA. Vou pegar logo o que tem... Não, vamos continuar aqui. 2VA mais 2JVA menos... Vou agrupar aqui, ó, menos 0,5VA. Me dá aqui mais 0,5VA, então. Menos 0,5 JVA. Então vai me dar um mais 0,5 JVA. Menos 2,5 J e menos... Então, aqui menos 2,5 J. E aqui menos 2,5. Com esse menos aqui vai ficar com mais 2,5. Então é interessante, pessoal, que vocês vão fazendo esses cálculos aí no caderno de vocês para entender, né, para não se perdendo aqui, que aqui é bem fácil de a gente se perder, estamos mudando a tela aqui e tal. Vão acompanhando devagarinho no caderno de vocês e tentem entender e depois até refazer a questão, mudando alguma coisa, o circuito, tentem ir praticando isso aí. Aqui, agrupando os termos de VA, vou ficar com 2VA mais 0,5 VA. Isso aqui vai me dar 2,5 VA mais 2JVA mais 0,5 JVA. 2,5 JVA menos 2,5 mais 2,5, que eu posso passar para o outro lado, né? Então vai ficar 10 menos 2,5 me deu 7,5. E esse menos 2,5J passa positivo, vai ficar 2,5J. Colocando aqui o VA em evidência, vou ficar com 2,5 mais 2,5J. É igual a 7,5 mais 2,5J. Vou tentar escrever isso ali na outra tela, que eu consigo visualizar melhor a fração. Vou apagar esse pessoal todinho aqui. Então fiquei lá, VA, vou colocar aqui, VA é igual a 7,5 mais 2,5J, 7,5 mais 2,5J,
sobre 2,5 mais 2,5j. Quem tiver com a calculadora que faça os números complexos, isso aí vai ficar muito mais fácil, vai nem precisar fazer esse passo a passo que eu estou fazendo aqui. Isso aí resolve bem mais fácil, mas vou mostrar como é que fica. Isso aqui é igual a... Eu posso dividir tudo por 2,5. Então, pegando esse aqui, 7,5 por 2,5 me dá 3. Entenda, eu não estou dividindo esse número de cima por esse de baixo, não. Estou dividindo cada um desses termos por 2,5. Isso eu posso fazer. Dividir isso por isso, não consigo, não. 7,5 por 2,5 me dá 3. 2,5j por 2,5j me dá 1j. 2,5 por 2,5 me dá 1. E 2,5j por 2,5 me dá 1j. Então, meu resultado final ficou isso aqui. 3 mais j sobre 1 mais j. Que eu fazendo aquilo de multiplicar pelo conjugado, de multiplicar e dividir por 1 menos j, multiplicar por 1 menos j e dividir por 1 menos j, no final das contas, quem tiver com a calculadora, o resultado já vai dar isso aqui. Mas quem quiser fazer lá a multiplicação pelo conjugado, me dá 2 menos j. Então, eu tenho aqui que VA é igual a 2 menos j. E transformando isso aí para polar, vai ver que isso aí me dá raiz de 5. Vou colocar a raiz assim. Com um ângulo, vou colocar aqui, apresentar um ângulo assim. Com esse ângulo, menos 26,6, algo assim, algo próximo de 27. Então, quem tiver com a calculadora vai ver que transformando 2 menos j para polar vai me dar raiz de 5 com ângulo menos 26,6. Então, essa é a minha tensão VA. E a tensão VB, para eu descobrir isso, eu vou colocar esse 2 menos j aqui e fazer as contas, né? Isso aí, voltando com esse 2 menos j aqui no lugar desse VA, eu consigo encontrar esse VB. E aí, colocando esse valor aqui no lugar do meu V aqui, encontrando VB, quem for fazer aí, quem estiver acompanhando, vai ver que meu VB dá 2 mais 4J. Dá isso aí. E, portanto, fica em polar, né? Transforma para polar. Vai ficar igual a 2. Vai ficar igual a raiz de 20. Aqui dá raiz de 20. Com ângulo de 63. Algo por aí, né? Não vou fazer aqui essa conta de VB porque vai alongar muito. Vocês viram como é complicado fazer por aqui, mas quem tiver caderno pode fazer, pode conferir que vai me dar isso aqui, 2 mais 4J e essa forma aí em polar. Colocando aqui vai ser 63,4 o meu ângulo. Então, encontrei as minhas variáveis. Olhando aqui, eu resolvi o sistema e estou em posse das tensões de nó. E com isso eu determino as variáveis desejadas, que eram, pega aqui, a letra era tensão no capacitor 1, tensão no capacitor 1 vai ser o próprio VA, né? Então a minha tensão nesse capacitor 1, vou colocar aqui, VC1 vai ser igual a raiz de 5, vai ser esse próprio aqui, né? Vai ser igual a VA. Depois eu passo para o domínio do tempo.
A minha letra B, pedir a tensão no resistor 2. Tensão no resistor 2, onde é que eu estou com ele? O resistor 2 estava em paralelo com o indutor, né? E com isso, eles dois estão sob a mesma tensão, que é esse VB, que é o próprio o VB, né? Esse VB estava sobre os dois resistores, então a tensão sobre o resistor 2 vai ser o próprio VB. E a letra C me pediu que a corrente no indutor 2. Olhando aqui no circuito original, no indutor 2 é esse cara aqui, né? Então eu preciso saber a corrente aqui. A corrente aqui vai ser o meu VB, a minha tensão VB, sobre essa indutância, sobre essa impedância no caso. Quando eu coloquei eles em paralelo, essa minha corrente toda virou esse I4. Sendo que eu olhando no circuito original, I4 é essa corrente que saiu daqui, né? E aí a minha corrente que veio para cá não vai ser esse I4 aqui, né? Essa corrente 4 se dividiu. Então, eu estou querendo saber a corrente que vem para aqui, e a corrente que vai vir para aqui é a tensão que está aqui, a diferença de tensão, que no caso é apenas VB, sobre essa impedância. Que a gente viu, né, que é J ômega L, isso aqui ficou 0,5 J, se não me engano foi isso, é 2 vezes 0,25, não é isso? Dá 0,5 vezes J. Então, vindo para cá, meu IL2, minha corrente aí vai ser o VB dividindo por 0,5 J. E se a gente fizer isso aí, com a calculadora rapidinho, vocês conseguem colocar VB, que é 2 mais 4J, sobre 0,5J. A gente vai com a calculadora, vai ver rapidinho que isso me dá 8, que vai me dar 8 menos 4J, que é raiz de 80, porque dá 68 ao quadrado mais 4 ao quadrado, dá 64 mais 16, raiz de 80, com um ângulo de menos 26,6. Então, essa corrente aqui está em fase com essa tensão, né? Deu o mesmo ângulo aí. Então, com isso a gente volta aqui, conseguimos determinar as variáveis desejadas e escrevemos as variáveis no domínio do tempo. Então, vamos chegar aqui, ó. VC1 vai ser igual a VA, que é raiz de 5. Então, vocês podem colocar aí, sei lá, 2,23. Colocar, acho que a raiz de 5 é 2,23, 24, alguma coisa assim. Vezes cosseno de ômega t menos 26,6. Então, essa é a minha resposta final. VR2 me dá, deu raiz de 20, que é 2 raiz de 5, então vai me dar algo em torno de 4,48. Cosseno de ômega t, o ângulo deu 63,4. E minha corrente vai me dar raiz de 80, que aí fica 16 vezes 5, fica 4 raiz de 5. Então vai ser o dobro desse 4,48, que vai me dar 8,96. Algo aí, não estou aproximando. Cosseno de ômega t menos 26,6. Então, está resolvida a questão por esse método aí, né?
E aí eu vou apresentar outro método a vocês, o método da análise de malhas. Eu acho que eu vou resolver o mesmo circuito e para a gente ver se os resultados vão conferir, né? Apresentando aí o método da análise de malhas. As variáveis vão ser as correntes de malhas, então vocês vão ver esses dois métodos aí. Eu vou passar questões na lista de exercícios pedindo para resolver cada um dos dois especificamente para treinar os dois. E aí vocês conhecendo os dois, eu creio que em prova, em exercícios de avaliação, a gente libera aí para escolher quem gostou mais de um método, quem gostou mais de outro, trabalhar com ele, né? Então, apresentando aqui o segundo método da análise de malhas, as variáveis serão as correntes de malhas. No outro eram as tensões de nós e aqui as correntes de malhas. O que é uma malha? É um caminho fechado, qualquer caminho fechado que a gente consiga percorrer o circuito, né? Então, os passos é escrever o circuito fasorial, como fizemos, identificar e numerar todas as malhas dos circuitos, associar a cada malha uma variável corrente de malha, no sentido horário ou anti-horário, escrever uma LKT, Lei de Kirchhoff das Tensões, para cada malha, resolver o sistema de equações e, de posse das correntes de malhas, determine as variáveis desejadas. Vamos ver com calma como é que isso vai ser aqui para o próprio circuito que a gente tinha feito, né? Vamos lá. Apagando aqui as coisas que temos colocado para o outro método. Então, olhando aqui o passo a passo, né? Pegamos aquela questão lá, escrevemos o circuito fasorial, então digamos que a gente pegou isso aqui, escreveu o circuito fasorial, como fizemos para outra, já resolvemos os paralelos, que dá a mesma coisa, né? E chegamos nesse resultado aqui, né? Então aqui a gente termina essa primeira parte. Identificar e numerar todas as malhas dos circuitos. Então aqui temos quantas malhas? Temos 3 malhas, que é essa primeira aqui, tem esse caminho fechado. Tem essa segunda e tem essa terceira aqui. E aí a gente poderia ter várias, fazer várias. Isso aqui é uma malha também, percorrer esse caminho aqui é também uma malha. Percorrer esse caminho por fora era outra. A gente precisa definir as correntes de malhas e tensões auxiliares. Então eu vou desenhar aqui, vou transformar esse circuito aqui para deixar da forma com que a gente consiga enxergar isso. Então está aqui, já escrito o circuito redesenhado, né? Aqui nesse passo, associar a cada malha uma variável corrente de malha, no sentido horário ou anti-horário. Então aqui nessa malha, eu desenhei essa corrente, chamei de 1, e desenho nesse sentido horário. Aqui eu desenhei também 2 no sentido horário. E aqui 3 eu desenho no sentido anti-horário, para ela ficar nesse mesmo sentido da fonte de corrente. Então posso dizer que esse meu I3, essa corrente dessa malha, entendam que essa corrente de malha não é a corrente do circuito exatamente. Ela não é ainda, ela é tipo uma corrente auxiliar que a gente com ela descobre as variáveis. Por exemplo, nesse meu capacitor aqui, a minha corrente é qual? Passa por ele 1, passa 2, então a gente não sabe ainda. Nesse meu resistor só está passando em 1.
Então, no fim das contas, quando eu calcular, meu I1 vai ser essa corrente aqui, certo? Mas vamos por parte, né? E aqui eu botei esse 3 nesse sentido, para ele ficar nesse sentido da fonte de corrente. Então, meu I3 vem nesse sentido aqui, ó. É como se minha corrente I3 viesse daqui para cá e fizesse só isso. Então, é uma corrente auxiliar, né? O método funciona assim. Então, meu I3 já eu digo que é igual a 5. Meu I3 é 5. E aqui, meu I2, eu vou precisar calcular meu I2 e meu I1. Então, eu tenho duas incógnitas. Minhas variáveis são esse I1 e I2. E duas malhas aqui, então eu preciso percorrer essas duas malhas para fazer a lei de Kirchhoff das tensões. E aí eu consigo escrever uma função, uma equação em função de 1 e em função de 2. Outra coisa que eu preciso explicar é essas polaridades das impedâncias, né? Que são bem importantes, porque é com ela que a gente faz a análise da malha. Então eu defini aqui do mais para o menos, porque eu coloquei a corrente nesse sentido, eu posso escolher qualquer polaridade. Se eu escolher, mas eu preciso escolher com uma certa coerência, né? Então se eu coloquei a corrente nesse sentido aqui, ela vindo por aqui, então aqui ela passa do positivo para o negativo aqui, e aqui do positivo para o negativo. Só que essa corrente 2, ela vem aqui, então ela também passa por esse resistor, por essa impedância. Essa impedância então passa corrente 1 e 2. Aí aqui eu coloquei essa polaridade mais e menos, porque aqui só passa corrente 2 e vai do mais para o menos. E aqui essas duas correntes estão descendo. Nesse ramo aqui as correntes estão descendo. O I2 vem e o I3 vem. Então é coerente eu botar aqui positivo e aqui negativo, né? Vamos ver direitinho como é que isso fica, como é que a gente percorre essas malhas. Eu vou apagar aqui. Vou deixar a mesma questão aqui e a resposta está aqui. Então nossa resposta tem que dar por aqui. Das correntes de malha. Então estou resolvendo a mesma questão. Vamos lá. Malha 1. Então identifiquei a malha 1 e vou ver aqui qual é vou percorrer a minha malha e fazer uma LKT, que é a lei de Kirchhoff das tensões. O que diz essa lei, né? Que a tensão em uma malha, percorrer uma malha, tem que dar zero. Então, como é que eu faço isso? Eu vou percorrendo e o sinal tem dois jeitos de fazer, né? Eu posso tipo, passar por essa fonte e dizer que eu ganhei potencial, passar por esse resistor e dizer que eu perdi, passar por essa impedância e dizer que eu perdi nesse sentido. Eu prefiro fazer onde o sinal, esse é um jeito, o segundo jeito, que é o que eu prefiro, é onde o sinal bate, onde eu estou percorrendo. O sinal que bateu, eu coloco na equação. Então, vamos ver como é que fica. Essa malha 1 vai ficar menos 5, que essa minha fonte aqui é de 5, e eu bati no menos aqui. Então, estou percorrendo nesse sentido, bati no menos. Aqui vai ser mais, então mais a tensão VR1, é uma tensão auxiliar ali, né? A tensão que passou por esse resistor. Aqui é mais C1, então mais C1, mais VC1, né? Igual a zero. Isso aqui tem que me dar zero. Percorrer essa malha e tem que encontrar um valor zero nela, nessa soma das tensões, né? E eu percorrendo essa malha aqui, a malha 2, eu vou ter um menos VC1, eu tenho que percorrer no sentido da minha corrente aqui, né? Menos VC1, mais, vou colocar VZ1,
vou colocar VZP1, essa tensão aqui, mais VZP2, igual a zero. Então eu percorri essa malha aqui, eu bati aqui no menos, aqui eu bati no mais, aqui eu bati no mais, e fechou. Então isso aqui tem que dar igual a zero. Olhando essa malha 1, vou fazer as contas aqui na malha 1, eu vou fazer aqui. Menos 5 mais VR1. Que é essa tensão nesse resistor 1? Essa impedância, né? Quem está trabalhando com impedância. Vai ser essa impedância vezes a corrente que passa por ela. Então vai ficar 0,5 e 1. Aqui, qual é a tensão desse VC1 que eu tenho que fazer aqui, né? Menos 5 mais VR1 mais VC1. Essa tensão aqui vai ser a impedância vezes a corrente que está passando. Só que aqui eu tenho duas correntes nesse elemento aqui. Eu tenho o I1 que está batendo no positivo e o I2 que está batendo no negativo. Que o I2 está vindo por aqui, né? Então eu fico aqui com a minha impedância que é menos J. Esse menos é da impedância, porque é do capacitor. Vezes o I1 que está batendo no positivo, mais I1 menos I2. Então, a minha tensão ali, esse VC1, me deu isso aqui. Isso aqui vai ser igual a zero. Isso tudo igual a zero. Certo? Então, eu vou fazer a malha 2 e depois eu continuo. Menos VC1, olhando aqui, menos VC1. Menos VC1 eu já vi que é isso aqui. Menos J vezes I1 menos I2. Aqui, então eu vou pegar menos esse VC1, que é quem? Vai ser o VC1, eu já tenho aqui, que me deu isso aqui, né? Menos J vezes I1 menos I2. Esse sinal aqui vocês têm que prestar muita atenção, mas é simples, é onde bateu, se eu bati no mais ou no menos, no negativo do elemento lá, da impedância, meu sinal vai obedecer a isso, né? Então, menos VC1, VC1 já vi que é isso aqui, mais VZP1. VZP1, a única corrente de malha que está passando é o I2. Esse meu I2, ele vem por aqui e faz isso. O I1 não chega, que I1 vem por aqui, e o I3 também não, o I3 vem por aqui. Então, mais VZP1. Entendo que essa polaridade aqui, ó, se eu tivesse colocado, por exemplo, negativo aqui e positivo aqui, isso ia mudar nessas minhas duas equações aqui. Em uma o sinal ia trocar aqui também, ia dar a mesma coisa, né? Independente da polaridade que eu escolhi no começo, mas se eu escolhi de um jeito, é importante eu manter a coerência na minha análise, né? Então aqui, VZP1, vou dar um espaço aqui, mais VZP1 vai ser menos J, que é a impedância aqui, vezes I2. Menos J vezes I2. E essa tensão aqui, VZP2, vai ser mais VZP2, 0.2 mais 0.4J, vezes I2 mais I3. Então, quando eu tenho I2 está vindo aqui no mais, e esse I3 também está vindo aqui no mais. Então, vai ser, aqui foi uma menos a outra, e aqui vai ser uma mais a outra. Então, vai ser I2 mais I3. Então, quando eu tenho a fonte de corrente, facilita, né? Porque esse meu I3 é igual a 5. Então, minha malha aqui, né, ficou isso aqui, esse resultado aqui. E eu estou com duas equações com
duas incógnitas, meu I1 e o I2. E eu preciso calcular, resolvendo um sistema de equações, e no final vou ter meu resultado I1 e I2. Vou passar para cá. É igual a 5. Então, eu 0,5 menos J1 menos J2. No caso aqui é mais, né? Menos conhecimentos aqui vai ficar mais J2 igual a 5. Esse 5 eu passei para lá. Eu vou colocar aqui um e um em evidência. E um que multiplica 0,5 menos J mais J2 é igual a 5. Então, no final das contas, reorganizando, a minha equação 1 ficou com isso aqui. Vamos lá para a equação 2. Aqui eu estou com esse menos j, vou ficar aqui com o mais j, né? Então, j1 menos j2. Menos j2 também, por causa desse menos j que multiplica i2. Menos j2. E aqui vou ficar com essa parada toda aqui. Sendo que o i3 eu sei que é 5. Então já vou colocar aqui 5. Então eu vou ficar com 0,2 mais 0,4. 0,2 e 2 mais 0,4 e 2. Mais 5 vezes 0,2, que isso aí vai me dar 1. E 0,4 j vezes 5 vai me dar mais 2j. Então, fazendo esse pessoal todinho aqui, fiquei com isso igual a 0. E aí, rearrumando aqui, colocando aqui j1 menos j2 menos j2 vai ficar menos 2j2 menos 2j2. Cadê? Eu tenho ainda aqui esse 0,4j2, né? 0,4j2. Não tinha botado. Então vai ficar menos 2,4. Não. Menos 2j2 mais 0,4j2. Vai ficar menos 1,6j2. Certo? E continuando aqui, ficar menos 0,22 igual a, vou passar esse 1 e 2j para o lado de lá, ficar menos 1 menos 2j. Então, fiquei com isso aí, né? Eu posso segurar esse i2 aqui, né? Colocar em evidência. Não vai adiantar muita coisa agora, mas depois facilita. Mais i2 que multiplica 0,2 menos 1,6j.
2 menos 1.6j. Isso aqui é igual a menos 1 menos 2j. Então eu estou com essas duas equações. Vou mostrar aqui. Essa tem um I1 e I2. E essa tem um I1 e I2. Então, estou pensando aqui na maneira mais fácil, né, de isolar uma. Eu creio que vai ser isolando esse 2 aqui. Vou pegar esse 2, vou colocar aqui, ó. Vou dizer que 2 vai ser igual a 5 menos esse pessoal aqui, ó, essa galera todinha. 5 menos então, esse pessoal todinho. E depois eu passo o J dividindo, né? E aí eu passo esse J dividindo. Então isso tudo sobre J. Eu falei, né, que quando tem um J só, o J no denominador, eu posso passar ele para o numerador mudando o sinal. Então quando eu tinha menos J aqui embaixo, eu subia multiplicando por J. Como eu tenho J, eu posso subir multiplicando por menos J. Então eu vou continuar isso aqui. Então, meu I2, vou colocar aqui, vai ser isso tudo vezes menos J, que aí fica mais fácil de a gente resolver isso. Isso aqui vai ser, pronto, creio que pode deixar assim. Vou fazer aqui, ó. Menos 5i2 vai ser igual a menos 5j, 5j. Estou multiplicando esse 5 por esse menos j aqui. E vou multiplicar isso aqui, né? Menos I1 0,5 vezes menos j. Esse menos com esse menos vai ficar mais. Então fica mais 0,5j1. 5j e 1. E aqui esse menos, aqui vai ser um pouco confuso, mas tentem entender aí. Menos I1 vezes menos j vai me dar mais j em 1. Mais j em 1 vezes menos j vai me dar menos j ao quadrado em 1. Menos j ao quadrado em 1, o j ao quadrado sendo menos 1, vai ficar mais i1. Repetindo, né? Menos i1 vezes menos j vai me dar j em 1. Aqui. J em 1 vezes menos j vai ficar menos j ao quadrado em 1. E j ao quadrado é menos 1, com menos que já estava, vai ficar menos j ao quadrado, vai me dar mais 1. Então, mais 1 vezes 1, o próprio 1. Então, eu fiquei com esse 2 em função apenas de 1. E com isso eu posso substituir aqui. Com isso eu venho aqui. Aí repetindo, vou dar mais um espaço aqui. Esse 2 é tudo isso aqui, né? Então eu vou substituir a isso aqui por isso. Vou colocar aqui uns parênteses para não confundir. Então, fiquei com esse pessoal todinho aqui, né? Beleza. Vamos tentar desbravar esse monstro aí. J1, repetir aqui. Vamos passo a passo aqui. Menos 5j vezes 0,2, isso aí vai me dar menos j, né? 5 vezes 0,2
vai me dar menos J. Menos 5J vezes 0,2. Menos 5 vezes 0,2 dá 1. Menos 1. Menos 1J. Menos 5J vezes menos 1,6 vai me dar, ou 1,6J, né? Então esse menos com esse menos virou mais, só que o J ao quadrado continua me dando menos. Então vai me dar um menos 5 vezes 1,6, que é 8. Certo. 0,5J1 vezes 0,2 vai me dar mais 1J1. Então, mais J1. Vocês vão olhando isso aí com calma, passo a passo no seu caderno, para não se confundir, para entender tudinho, né? 0,5J1 vezes menos 1,6J, esse menos com esse menos aqui, com esse mais vai me dar menos, só que J ao quadrado vai mudar o sinal, então aqui vai ficar mais 1,6 vezes 0,5 vai me dar 0,8, mais 0,8 e 1. E 1 vezes 0,2 vai me dar 0,2 e 1. Menos 1,6J1. Igual a menos 1 menos 2J. Vou tentar agrupar esses termos aqui, certo? J1 mais J1, 2J1. Onde é que eu tenho mais J1 aqui? Cadê? Na verdade, estava olhando aqui, esse J1 é 0,5J1 vezes 0,2. Isso aí não me dá 1 não. Isso aí me dá 0,1J1. Então, desculpa aí, mas veja se entende aí e dá uma corrigida aí. Então aqui, J1 mais 0,1J1 vai me dar 1,1J1 menos 1,6J1. Isso aí me dá menos 0,5J1, certo? Então eu já matei esses três termos. Continuando aqui, menos J, não, eu vou guardar esse menos J, eu vou pegar o que tem e 1. 0,8 e 1 mais 0,2 e 1 me dá mais e 1, mais 1 e 1. Certo? Mais 1 e 1. E aqui esse menos J menos 8 eu vou passar para o outro lado. Vai ficar 8 menos 1, vai ficar 7. E aqui menos 2J mais J vai ficar menos J. Colocando 1 em evidência. Vai ficar 1 mais 0,5J. Que é igual a 7 menos J. Vou colocar isso aqui lá no PowerPoint, fica mais fácil. Vimos aqui 7 menos J sobre 1 mais 0,5J. Isso aqui eu vou multiplicar com aquilo que a gente tem falado, né? Se quem tiver calculadora já faz isso aqui, já me dá o resultado. Quem não, faz assim. Multiplica pelo conjugado. Multiplica e divide, né? Aí aqui eu vou ter esse valor aqui, ó. 7 vezes 1 me dá 7. Menos J vezes 1 menos J. Então, 7 menos J. Continuando. 7 vezes menos 0,5J
eu vou ter aqui menos 3,5j e menos j vezes menos 0,5j, isso aqui vai me dar menos com menos mais, j ao quadrado vai me dar o sinal, vai ficar menos 0,5. No caso, só lendo aqui, pessoal, uma pequena correção. Esse 1 aqui em evidência, se vocês prestarem atenção, não é mais 0,5j, né? É menos. Passou batido aqui, vacilei. Então, 1 menos 0,5j. Chegando aqui, fica 1 menos, aqui 1 mais, aqui 1 mais. Então, como vocês estão vendo, é muito recomendável ter comprar pelo menos uma calculadora que ajude, se comprar ou se utilizar, pegar emprestado, é uma calculadora que vá ajudar vocês, né? Porque é muito fácil de esses sinais aí e tal, esses conjugados todo, dá complicado aí, né? Então, refazendo aqui, né? 7 menos j, e aqui eu tenho que multiplicar por 1, só um instante. 1 menos 0,5 tem que multiplicar por mais e por mais. Deixa eu pegar isso aqui. Vou ficar então com 7 menos j. 7 vezes 0,5j vai me dar mais 3,5j. E menos j vai ficar, j ao quadrado vai mudar o sinal, mais 0,5. E aqui embaixo eu vou ficar com 1 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado, que isso aí me dá 1,25. Então, isso aqui eu vou ficar com... Só um instante. Sete menos j, não, 7 mais 0,5 vai ficar 7,5, 3,5j menos j vai me dar 2,5j. Isso aqui eu posso dividir já por 1,25, então 7,5 sobre 1,25 é 6, e 2,5j sobre 1,25 me dá 2j. Então, finalmente, chegamos aqui ao resultado de I1 igual a 6 mais 2j. Só tá difícil fazer essas contas. Então, por aqui, né, por bloco de notas, PowerPoint, pelo quadro teríamos conseguido avançar bem mais rápido, sem tantos erros. Mas aqui é meio difícil, então tentem ir prestando atenção direitinho aí no caderno de vocês e acompanhar e tentar fazer também, né? Fazer os exercícios que eu vou passar para aprender direitinho aí esses métodos. I1 igual a 6 mais 2j e o I2 eu vou chegar aqui e substituir onde eu tenho I1, substituir por 6 mais 2j. Então, I1 aqui, isso aqui eu posso dizer que I1 é igual a 1 que multiplica 0,5j. I1 que multiplica 1, vou fazer isso não, vou fazer aqui embaixo. I2 igual a menos 5j mais I1 que multiplica 0,5j mais 1. Então, I2 vai ser igual a
menos 5J mais I1, que no caso I1 aqui vai ser 6 mais 2J, que multiplica 0,5J mais 1. Seis vezes 0,5, 3. 3J, né? 6 vezes 0,5J, 3J. 6 vezes 1, 6. 6. 2J vezes 0,5J é menos 1, certo? E 2J vezes 1 mais 2J. E 2 então vai ser igual a menos 5J mais 3J mais 2J, 2J mais 6 menos 1. Menos 5J mais 3J mais 2J me dá 0. Mais 6 menos 1 me dá 5. Então, e 2 é igual a 5 amperes. Ficou mais fácil aí, né? Então, finalmente eu cheguei aos meus resultados aqui, I1 e I2. E com isso eu posso calcular o que a questão me pediu, né? A questão me pediu a tensão no capacitor, que a tensão no capacitor vai ser o quê? Se essa impedância vezes a corrente que passa por ele, que no caso aqui é I1 menos I2. I1 aqui no positivo, né, que está nesse sentido, e I2 no negativo. Se a gente tivesse escolhido esse 2 em outro sentido, nesse sentido anti-horário, ele vindo feito esse 3 aqui. Se eu tivesse escolhido, essa tensão aqui ia ser essa impedância, MNJ, vezes I1 mais I2. E aí aqui, esse 2 ia me dar menos 5, né? Nas minhas contas apareceu um menos 5 aqui. Então, só para mostrar a vocês que é irrelevante eu escolher um sentido ou outro, tanto faz, no final dá certo, se eu fizer as contas tudo certinho, né? Então, meu VC2 vai ser igual a impedância lá, MJ, tensão é igual a corrente lá, né, vezes a resistência, vezes a impedância, então MJ vezes I1 menos I2, VC2 vai ser igual a MJ vezes I1, 6 mais 2J menos 5, 6 mais 2J menos 5. VC2 é igual a MJ, que multiplica 6 menos 5, me dá 1, né? 1 mais 2J. Aqui eu vou ficar com 2J vezes menos J, me dá menos 2J ao quadrado. Então, J ao quadrado no sinal, então fica mais 2. Menos J vezes 1 fica menos J. Então, essa é a minha letra A. Se vocês prestarem atenção, lá no outro método também, né? Encontramos esse resultado, 2 menos J para a tensão nesse capacitor. A tensão, a outra questão que pede é essa tensão no indutor, que é a mesma tensão sobre esse paralelo aqui, né? Eles estão no mesmo ponto aqui, que até chamamos de VB aqui na outra. Essa tensão aqui nesse indutor vai ser, nesse paralelo aqui, vai ser essa impedância, paralelo, vezes I2 mais I3. Eles estão nesse sentido aqui, ó, o mais e o I3 no mais. Então, VL2 é igual a o Z
o Z paralelo 2, essa impedância, vezes a corrente que está passando ali, que é I1 mais I2. I1 mais I2, e I1 mais I2 não, perdão, I2 mais I3. A gente nem usou I3 muito nas contas, então I2 mais I3, I2 eu vi que é 5, I3 também é 5. Então essa corrente aí vai me dar 10. Então vai ficar 10 vezes 0,2, 2, mais 0,4J, 4J. Mesma coisa, volts, né? Mesma coisa que tínhamos visto no outro método, né? Então tinha que dar o mesmo resultado aí. E a corrente ali no indutor, que é a letra C, a gente vai fazer da mesma forma lá, que é a tensão sobre o indutor, que a gente acabou de descobrir, sobre o indutor, né? Sobre a impedância lá do indutor. Então vai ser igual a VL2 sobre ZL2, chama assim. Então IL2 vai ser igual a VL2, que é 2 mais 4J, sobre ZL2, que é, meu ZL2 vai ser 0,5J, é isso, né? J ômega L de novo, o ômega é 2, 2 vezes 0,25, 0,5, 0,5J. Então, 2, isso aqui 0,5J. Se você botar aí na calculadora, vai conseguir bem rápido isso aí, vai ser bem rápido. Aí eu vou pegar esse 2 mais 4J. Esse J que está aqui dividindo, eu posso fazer isso porque não tem nenhuma parte real aqui, né? Eu vou, só como ele está só imaginário, eu posso subir esse J com sinal contrário. Então, multiplicando por menos J sobre 0,5. Isso aí, com a calculadora, você precisaria fazer nada disso. Você colocando apenas isso aqui, já vai ser o resultado aí. Mas vou mostrar aqui. 2 vezes menos j dá menos 2j. Mais 4j vezes menos j dá menos 4. Menos 4? Não, dá mais 4, né? J vezes menos j. Esse mais com menos dá menos. O j ao quadrado muda o sinal. Então vai ficar mais 4 sobre 0,5. E L2, portanto, vai ser igual a menos 4 sobre 0,5 me dá 8. E menos 2j sobre 0,5 me dá menos 4j ampere. Então, está mostrado aí os dois métodos. A gente consegue aí, com isso, vencer, né? Apresentar a vocês os dois métodos. Peço para vocês que façam com bastante calma, olhem, pratiquem. São métodos fáceis, mas as contas nem tanto. Então, pratiquem. Em breve eu vou estar postando a lista de exercícios. E qualquer dúvida aí nas contas, vocês têm que prestar atenção bastante nessas contas. Não tem jeito. Quem tiver com calculadora vai facilitar, mas não tem jeito. Tem que prestar muita atenção nas contas, nos sinais, nas equações, como todos os cálculos, né, que fazemos ao longo do nosso curso. Mas está apresentado aí, como vocês viram, apenas duas questões de cada método toma bastante tempo. Então, façam aí pratiquem, tentem entender o passo a passo, refazer a questão se possível, conferir, você já tem aí os resultados, né? E qualquer dúvida, vocês já sabem como entrar em contato. E
espero que tenha sido seja sido esclarecedora a aula aí, vocês consigam assimilar aí o que eu tentei passar. Confesso que é muito mais difícil por aqui, gastei muito mais tempo do que no quadro, mas estamos aí diante dessas circunstâncias, né? Então, boa noite aí, pessoal. Contem comigo aí no aprendizado e até mais.